Bom dia. Bom, a gente está junto, né? Louvando a Deus. Conhecendo quem é Jesus, o que Ele tem feito na nossa vida. Vamos continuar exaltando o Senhor por meio da Sua palavra, de entendermos quem Ele é, como que o caráter dEle também está sendo o molde para o nosso, e nossa esperança, né, em ser parecido com Ele, a partir da nossa salvação. Muito bom a gente saber disso, né? Na última mensagem, nessa série, nosso compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus, nós vimos que seguir a Jesus significa aprender a desenvolver compaixão verdadeira, baseado em Lucas 7, de 11 a 17. E nós aprendemos com Jesus que a compaixão que Ele compartilha conosco nos leva às necessidades das pessoas, que nos leva a atos extremos, como Jesus fez algo que rompia com certas expectativas, mas porque Ele estava exercendo o ministério necessário na vida das pessoas. E que a compaixão praticada também dá a oportunidade das pessoas reconhecerem que somos de Deus e glorificarem não a nós, mas a Ele. Mensagem de hoje: Jesus, de certa forma, também continua exercendo sua compaixão na vida de João Batista, o seu primo. Muito interessante a vida desse homem, servo de Deus, e como Jesus também ministrou a ele. Então vamos ver junto que seguir a Jesus significa aprender a ser encorajado pela mesma palavra que anunciamos aos outros. Era a necessidade de João Batista e também a nossa, né? Lá em Lucas 7, a partir do verso 18, a gente vai ver, em primeiro lugar, que a dúvida de João Batista revela a sua necessidade de ser encorajado. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Que coisas? Que Jesus estava fazendo. Né? Jesus ali curando, exercendo o seu ministério, pregando o evangelho, fazendo os seus sinais, ressuscitando, tinha acabado de ressuscitar ali o filho daquela viúva de Naim. E tudo isso foi contado a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Como é que João Batista estava nessa ocasião? Ele estava preso. O texto paralelo de Mateus 11:2 mostra que João Batista estava preso. E por isso, enfrentando o desânimo, quem sabe até uma depressão. Lembra que João Batista nasceu e cresceu sendo preparado para que sua missão profética tivesse um alcance assim, extraordinário. Ele foi, desde o seu nascimento, lembra que todo um procedimento muito parecido com o que aconteceu com a própria vida do Senhor Jesus, envolvendo um anjo do céu, anunciando o nascimento de João também, mostrando para o seu pai e para sua mãe que ele seria uma pessoa especial dentro do plano de Deus. Essa missão de preparar o caminho para o Messias.
João sabia que Jesus era o Messias. Ele teve um ministério consciente de identificar Jesus como Messias, de apresentar Jesus publicamente como Messias diante da nação. Foi usado por Deus para conduzir muitos ao arrependimento, como preparação para a vinda do Senhor, para que eles crescem no Evangelho que Jesus estava pregando. Ele mesmo proclamou a Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma série de coisas que ele foi fazendo, enfrentando. E mesmo um profeta como ele, tendo completado o ministério bem sucedido, começou a duvidar se Jesus era o Messias. Por quê? Porque João, preso, não estava vendo, não estava experimentando, pelo menos como ele gostaria, alguns aspectos do ministério de Jesus. É como se ele estivesse perguntando assim: se Jesus veio para libertar os cativos, por que eu estou preso? Não foi o que ele falou? Lá em Lucas 4, que a gente já viu, que é uma citação de Isaías 61. Jesus, o Messias, não veio para isso, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu falei. Mas agora eu estou aqui preso. Isso mexe, não é? Estando preso, eu não estou vendo o que eu falei que o Messias faria. Eu não estou participando como eu gostaria. E assim como aconteceu, percebe, não só com João Batista, mas com vários profetas do Antigo Testamento. Pensa no exemplo de Elias. Ministério fantástico em relação ao que Deus mandou ele fazer. E não passou por um desânimo? Não foi correndo para o deserto, deprimido, se esconder numa caverna? Elias, um dos poucos homens usado por Deus para manifestar o tanto de sinais e milagres num tempo de grande apostasia na nação. Ele viu Deus fazendo coisas que ninguém viu. Mas ele também sucumbiu em algum momento. Desanimado. Jeremias foi usado por Deus? Muito. E Deus teve que encorajar Jeremias várias vezes, para que ele percebesse que não estava acontecendo nada errado com o sofrimento que ele estava enfrentando. Abacuque, o livro inteiro de Abacuque é uma perplexidade. Aquele profeta de Deus, né, vendo o que ia acontecer, e de fato aconteceu, da Babilônia arrasando tudo ali, e tendo que ser encorajado, o senhor vai realmente fazer e usar esse tipo de procedimento? Será que não vai dar tudo errado? Será que não vai sobrar ninguém? E Deus teve que responder, encorajar. Vai ser difícil a gente ver no Antigo Testamento algum profeta de Deus que, sendo grandemente usado por Deus, não precisou ser renovada a sua fé no Senhor, porque a vida de um profeta não é essa bobagem que o pessoal apresenta aí fora, de eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou essas bobeiras que o pessoal está inventando aí. Isso não tem nada a ver, nem o caráter dessas pessoas, e nem o ofício dessas pessoas, tem a ver com a dureza, a pressão, a solidão, que era característico a todo homem de Deus, que Deus usava nesse tipo de ofício. Então, esses homens de Deus, que a Bíblia mostra, de carne e osso, homens de Deus, enfrentaram situações muito difíceis que mexem com suas vidas, seus sentimentos, sofrimento intenso somado a certas expectativas, pode nos levar à dúvida de se realmente Jesus está fazendo o que deveria, se especialmente vai continuar fazendo o melhor com a nossa vida. E essa era a luta de João Batista nesse momento. E o que o Senhor Jesus fez? Se vira? Ora sozinho aí? Não. A resposta de Jesus o encoraja
porque é a palavra revelada de Deus. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Naquele momento, quando os discípulos tinham perguntado isso para ele, discípulo de João Batista, ele falou, Jesus respondeu por enquanto com a palavra. Ele fez o que ele estava fazendo, de maneira até mais intensa. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Dá testemunho lá para ele. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta de Jesus foi fazer o que com João Batista? Foi reforçar a João Batista a verdade de que sim, eu sou o Messias. Não tenha dúvida. Eu vou mostrar mais algumas vezes diante de vocês, leve essa mensagem para João Batista. Eu sou aquele que devia vir sim. Em todas as credenciais que eu estou demonstrando e continuo fazendo isso, por meio de sinais, de milagres, de uma mensagem redentora, exatamente como estava profetizado que o Messias faria e que o próprio João conhecia e ensinou no seu ministério. Uma nota aqui, Jesus dizer aos pobres, o trecho, aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, pode parecer que a salvação era um consolo que não se aplicava aos de melhor condição social. Mas a palavra que Jesus usa aqui como pobres, lá em Lucas 4,18, que é o trecho citado de Isaías 61:1, Jesus estava apresentando aquelas credenciais porque ele era o Messias que havia chegado presente entre eles. E é interessante aqui, citando agora Isaías 61, de onde Jesus fala esse trecho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e aqui traduzido por pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. O que Lucas está traduzindo como pobres, Isaías, a palavra quebrantado, naquele contexto, significa os que estão espiritualmente oprimidos. Pobres são isso aqui, por isso que no Sermão do Monte, quem são os bem-aventurados? Os pobres, destituídos de recursos em si mesmos, para lidar com a vida, para enfrentar, para viver. E Jesus falou, é isso que eu estou fazendo. Eu estou me envolvendo nas necessidades das pessoas, e na maior necessidade, que na verdade todo humano é pobre, é destituído de qualquer condição em si mesmo. Então, aqueles que estão com o coração quebrantado, que era inclusive o ministério de João Batista. Porque que o coração fica quebrantado diante de Deus? Por causa do pecado. Por causa da visão correta de si mesmo, de enxergar que, como pecador, eu estraguei minha vida. O pecado arrasou. Eu passo pelas coisas que eu passo porque o pecado, eu me envolvi com o pecado, não com Deus. E agora eu estou quebrantado. Agora eu não tenho o que fazer. Eu estou destituído de recurso em mim mesmo. A palavra quebrantado é oprimido, fraco, incapaz de mudar sua situação. O Evangelho é pregado para essas pessoas. Foi pregado para nós. Agora, para quem acha que ainda tem recurso em si mesmo, o Evangelho não faz sentido nenhum, porque a pessoa ainda acredita que o problema dela é outro, e não o que Deus falou na palavra que é. E Jesus em seguida amplia essa ideia lá em Isaías 61, ele fala, curar os quebrantados de coração, e aqui é uma outra coisa, quem sabe no futuro eu queria falar bastante sobre isso, é literalmente atar os de coração partido, que é uma coisa muito interessante. Mas Jesus mostra que ele sim era o Messias,
e estava fazendo exatamente o papel que devia fazer na sua primeira vinda, que é o que as pessoas precisam. E ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que significa isso? Jesus está prometendo uma grande bênção, prometendo uma restauração verdadeira, uma renovação de um coração quebrantado. Ele está animando João Batista ali, quem estava ali ouvindo também, todos nós, na verdade, prometendo bênção verdadeira àqueles que, tendo conhecimento e experiência de quem é Jesus, e do que ele prometeu fazer e estava fazendo na sua primeira vinda, perseveram em segui-lo, ainda que não tenham todas as suas expectativas realizadas e todos os seus desejos atendidos. Isso não é comum a nós? Jesus não está fazendo algo na nossa vida, mas Ele está fazendo sempre aquilo que você e eu queremos e podemos falar: não, olha, eu entendo tudo que o Senhor está fazendo, eu compreendo, eu aceito de bom grado. Não é isso que acontece com a vida nossa, nem com a de João Batista, nem com ninguém. Mas Jesus está falando: bem-aventurado, que bênção é o tipo de pessoa, que bênção essa pessoa recebe quando ela me conhece. E quando ela confia que mesmo que ela não entenda cada momento do que eu estou fazendo, ela sabe que eu estou fazendo o que eu devo fazer na vida dela, porque a minha palavra diz isso. Eles confiam que o mesmo Jesus que começou a obra na vida deles, não é porque ele não está fazendo o que ele queria agora, nesse momento, estava preso. Ele confia que vai completar, e que não depende de estarmos enxergando o tempo todo, nem com toda a clareza, cada etapa do que Jesus está fazendo. Basta enxergarmos e continuarmos seguindo a Jesus, por meio de seguirmos as instruções da sua palavra, por causa da fidelidade que Ele mantém até que seu plano seja concluído. Por Jesus não se apressava, ele continuava fazendo exatamente o que o Messias devia fazer. E por isso que ele usou isso para encorajar João. E nós temos a sua palavra exatamente por causa disso. A esperança de João Batista precisava ser alinhada ou realinhada com o plano de Deus, que Jesus estava desenvolvendo sem perder um dia, sem controle de nenhum dia do que estava acontecendo ali. E isso, essa esperança renovada em quem Jesus é, no que Ele está fazendo, mesmo que eu não entenda, nem vou entender, ninguém vai fazer isso, entender perfeitamente cada detalhe que Deus está desenvolvendo ali, mas confiar que Jesus está fazendo exatamente isso, faria com que ele mantivesse a sua fé em Jesus. Isso foi a resposta suficiente que Jesus apresentou para João Batista. E nós, da mesma forma, a gente precisa diversas vezes em nossa caminhada cristã, renovar o nosso entendimento sobre quem é Jesus e o que Ele de fato prometeu fazer e está fazendo. Por isso que uma coisa importante, quando você senta com alguém para ajudar uma pessoa desencorajada, no aconselhamento, o que quer que seja, discipulado, é importante você perguntar para a pessoa assim, ó: tá bom, mas eu não aceito, não quero, assim, ó, o que Jesus está fazendo diferente do que Ele prometeu fazer na sua vida? No que você pode apontar que Jesus está falhando com você? Porque é essa dúvida que está no coração. Peraí, o senhor, não estou entendendo, tá bom? Não estar entendendo significa que Jesus não está agindo? São coisas diferentes, mas o nosso sentimento, ele quer juntar essas coisas. E João Batista estava fazendo isso no coração dele. Eu não estou entendendo tudo, eu não estou vendo tudo, mas Jesus está falando: mas eu estou fazendo o que eu devo fazer, estou cuidando de você inclusive. Assim como João, uma vez que a gente constata pela palavra de Deus, que o que Jesus prometeu fazer é
o que Ele realmente está fazendo na nossa vida, isso é suficiente para renovar nossa confiança nele. Foi suficiente para João, para os discípulos que ele enviou ali e para nós também. Resolve a nossa luta. Nossa luta não é que o problema acabou, né? Nossa luta é que agora o meu coração continua confiando em Deus do jeito que ele devia. Porque é só isso. Não avalie Jesus segundo a sua interpretação pessoal sobre o que ele está fazendo na sua vida, ou do que você gostaria que ele lhe fizesse. Se fizer isso, você vai desanimar na sua fé. Avalie se o que Jesus está fazendo em sua vida está de acordo com o que ele prometeu em sua palavra que faria. Sua esperança está na fidelidade de Deus ao que ele prometeu fazer, não na forma como você se sente sobre o que ele está fazendo. Desse jeito que a nossa fé é fortalecida. Hoje mesmo eu mando esse material, tá bom? Não precisa, ainda mais, a gente está piscando, não precisa se preocupar em anotar, não. É mais importante, eu creio, a gente refletir nessas coisas com Deus aqui junto conosco. Em terceiro lugar, interessante que o caráter de João Batista, segundo Jesus, que é Deus, né? Que só fala a verdade, é avaliado segundo sua fidelidade à palavra de Deus. Lucas 7, 24 a 28. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem no palácio dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O testemunho de Jesus sobre João Batista, além de expressar a pura verdade, expressa o reconhecimento de Jesus sobre o seu precursor, sobre o seu primo ali, especialmente sobre 3 características essenciais de um profeta de Deus no desempenho, tanto no seu caráter quanto no desempenho do seu ofício. Jesus afirmou que o caráter de João era formado por convicções bíblicas. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Nessas 2 perguntas retóricas que Jesus faz aqui, ele espera a resposta negativa. O que vocês viram? O que vocês foram lá ver? Um caniço agitado pelo vento? Quando você vê na Bíblia essa expressão, tem vários trechos, coloquei só 2 no material que vocês vão receber, que mostra essa figura, um caniço, é algo instável, algo que é levado de um lado para o outro. É mais ou menos a ideia de Efésios 4, inclusive. A falta de convicção dos cristãos faz eles ficarem de um lado para o outro, falta de convicção bíblica, de viver dessa forma. Mas isso é uma expressão usada no Antigo Testamento, quando Deus ficou questionando Israel: você vai confiar no Egito, Israel? O Egito é como um caniço que vai para lá e para cá. Você vai confiar neles? Eu garanto que você vai se machucar. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vocês vão abandonar eu que sou a sua rocha e vai confiar nesse povinho aí que eu faço o que eu quiser com eles. Aí já mostrei que eu faço. Porque Israel confiava no caniço do Egito, né? Interessante, no Egito tem aqueles, é comum no Rio Nilo ali, aqueles caniços, né, que o vento fica levando para lá e para cá, aquele parte alagada ali. Ele falou: vocês confiam nisso? Não adianta nada. Jesus falou: vocês foram ver João Batista, acharam alguém assim? Não. Não foi o que vocês viram na vida dele. Jesus também fez outra pergunta. Ele afirmou que o caráter de João era íntegro, incorruptível. Que saíste a ver homem vestido de roupas finas?
Os que se vestem bem, vivem no luxo, assistem no palácio dos reis. O que Jesus está falando aqui? Outra figura lá do Antigo Testamento. Você vai ver no Antigo Testamento muitos e muitos exemplos. Enquanto havia homens de Deus, profetas verdadeiros, que sofriam por causa da mensagem que eles pregavam, e viver uma vida conforme a mensagem que eles pregavam. Você viu um monte de falso profeta no Antigo Testamento, que demonstrava a corrupção do coração deles, uma avareza, querendo conseguir coisas dos reis, dos sacerdotes ali. Tem muito trecho no Antigo Testamento, que denunciava que essas pessoas ficavam encostadinhas ali nos políticos, nos reis da época, para continuar vivendo nas benesses do palácio ali. E como é que eles conseguiam fazer isso? O que eles profetizavam? Profetizavam o que o rei queria ouvir. Profetizavam, não, Deus falou assim, ó, vou mandar para a Babilônia assim e vou acabar com tudo. Aí chegava esse falso profeta e falava assim, não vai acontecer isso não, porque Deus é misericordioso, porque isso e aquilo. E Deus falou assim, mentira. Aí Deus levantava o seu profeta profetizava diferente, sofria na mão do pessoal ali, e o falso profeta ficava ali encostadinho no rei, né? Falou assim, o rei pedia, chegava o seu profetinha particular, para falar o que ele queria ouvir. Irmão, isso não é só perigoso com o profeta particular do Antigo Testamento, isso é perigoso toda vez que a gente permite que alguém encoste em nós falando de maneira diferente do que a Bíblia diz, ou se a gente faz esse papel na vida de alguém. E sempre o motivo é algo que eu quero para mim. Bajulação. Em Miqueias capítulo 2, Deus denuncia a bajulação, usa essa palavra para falar que aqueles profetas faziam, ficar alisando o ego de alguém que você quer obter algo dessa pessoa, que te interessa, que não vai te dar nada de realmente que você precisa da tua vida espiritual. Vai te tirar, na verdade, o teu caráter, vai tornar você corrompido. E os falsos profetas tinham essa marca. Lê o livro de Judas, é exatamente isso que é denunciado ali, o livro de Judas, livro de 2 Pedro. É o caráter exposto dessas pessoas. Como é que João Batista vivia? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, fica tranquilo, pessoal, Deus é bonzinho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e uma cinta de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Comia o que tinha ali. Então saiu a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas confessavam o pecado porque ele falava que eles tinham que confessar pecado mesmo. A mensagem era essa. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, pessoas importantes, não é, do seu tempo, que tinham poder inclusive sobre a vida dele, crucificaram Jesus, o que fariam com João Batista? Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui é juízo, por isso que ele falou antes lá. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro de um lado,
mas queimará a palha em fogo inextinguível do outro. Essa era a mensagem popular que João Batista pregava. João Batista vivia e proclamava o que Deus falou para ele falar. João Batista estava preso por anunciar este evangelho e denunciar inclusive o rei Herodes, pelo relacionamento adúltero que ele mantinha com a mulher do seu irmão. Algo que desagradou o rei, desagradou Herodias, a mulher do seu irmão, e aí a gente sabe a história que aconteceu. No tempo que eles armaram lá para João, né, aquela dancinha com a filhinha da Herodias, decapitou João. Estas duas marcas de caráter, viver convicto e não ser corrupto, precisam estar sempre presentes a qualquer discípulo, porque você é um embaixador de Deus e da sua palavra, não é de você mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Pouco importa a minha opinião, pouco importa a minha avaliação. Você e eu seremos bons embaixadores de Jesus se tivermos uma convicção bíblica e um caráter que não se corrompe, não se troca por prato de lentilha. Se você vive e proclama a verdade do Evangelho, especialmente confrontando pessoas em áreas de suas vidas com necessidades específicas de arrependimento, normalmente você não vai ser popular, não vai ser bem aceito, inevitavelmente você vai ser tentado a mudar seu discurso, devido à pressão, devido à troca de favor, devido à manipulação, devido à vantagem e aprovação dos outros, enfim, por facilidades desse mundo. Já que a sua vida e sua mensagem ofendem aos que querem ser mais agradados do que transformados. Por isso que dá problema. E é isso que João enfrentava. Isso não é privilégio de João, né, irmãos? O apóstolo Paulo, que sofreu muito por causa disso, escreveu em 2 Timóteo o quê? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Jesus afirmou que João era o profeta anunciado por Deus. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João, Jesus falou, é um profeta verdadeiro. E a sua grandeza se deve justamente à sua humildade. Qual foi a humildade de João? Ter se mantido fiel em proclamar a mensagem que Deus ordenou e a negar a si mesmo, pagar o preço dessa mensagem ser anunciada. Isso é ser humilde. Porque se João fosse orgulhoso, o que ele teria feito com a sua vida? Ele não teria negado a si mesmo, certo? Ele teria se protegido. Ele teria falado, não, peraí, agora eu vou ficar aqui nesse lugar preso? Não. Deixa eu falar uma coisa diferente para o rei ali, deixa eu ver se eu, né? Paulo foi tentado quando estava preso lá também, antes do seu julgamento. Né? Diante do governador, começou a denunciar o pecado do governador da mulher dele lá, eles quiseram oferecer para Paulo um suborno, ele falou, ó, vocês estão tudo errado. E para ter se livrado, não podia? Não interessava isso para ele. O prêmio dele não era esse, não estava interessado nisso. Se manteve humilde João, em anunciar o que Deus falou. Ele falava assim, vai ser difícil falar isso para essas pessoas na sua geração.
Elas não vão gostar de você, nem do que você vai falar, nem da tua vida. Você vai ser tratado como um ridículo. Você não vai ser alguém especial aos olhos delas. Você não vai ser popular, você não vai ter curtida. Você não vai ter. Mas ele se manteve fiel, ou seja, o fato de não se preocupar consigo mesmo, o que aconteceria consigo mesmo, pela confiança que Deus estava com ele e cuidando dele, se manteve fiel em proclamar a mensagem que Deus ordenou, negar a si mesmo, rejeitando qualquer coisa que pudesse atrapalhar seu ministério e sua mensagem. E a sua vida, seu testemunho. Porém, quando Jesus afirma que João foi um profeta de maior grandeza dos que vieram antes dele, e ao mesmo tempo que o menor discípulo no reino de Deus é maior do que João, o que significa isso? A gente tem que entender. João, lá em Mateus 11:13, é considerado como o último profeta do Antigo Testamento. Ele teve o privilégio de ser escolhido como aquele que prepararia o caminho do Messias. Ele teve o privilégio de conhecer pessoalmente o Messias, ser primo do Messias, inclusive. O próprio Messias, percebe, se submeteu ao ministério de João Batista. Jesus foi batizado por João Batista. Então, nesse sentido, João foi o profeta que chegou mais perto de contemplar a salvação que Jesus iria realizar. Ele chegou mais perto de perceber assim: eu vi o Messias, eu vi o que ele vai fazer, vi sua mensagem. E nenhum profeta do Antigo Testamento chegou nesse ponto, só ele. Porém, João viu a obra redentora antes dela ser completada ou cumprida. E nós, qualquer discípulo que creu na cruz e na ressurreição de Jesus, é maior do que João nesse sentido, de haver experimentado essa salvação, após a sua realização. Nós estamos do lado de cada cruz, João estava do lado anterior. É desse anseio por ver e participar da salvação que Pedro, o apóstolo Pedro, trata na sua carta, como um grande privilégio que todos os profetas queriam ter tido, e que nós recebemos a salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, para a igreja, inclui judeu e gentil, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Nós temos um privilégio, irmãos, como salvos, que nem mesmo o maior homem nascido de mulher teve de experimentar. Tem outros trechos que mostram que o João vai estar no céu, tá bom? Pode ficar tranquilo, o homem de Deus, é um outro tipo de dispensação, tratamento lá, os profetas do Antigo Testamento, a salvo. Mas nós, tudo, percebe, todo o Antigo Testamento, tudo que foi escrito, eles queriam ver o que vai acontecer quando Jesus estiver aqui, quando ele estiver realizando a sua obra redentora. E nós estamos do lado de cá. Nós recebemos isso. Temos informação completa. O que vai acontecer com a nossa vida, para que ela serve. Qual a transformação que Deus vai dar para nós. João chegou mais perto, mas não chegou ainda nesse sentido onde nós chegamos. E isso foi suficiente para manter esse homem fiel a Deus. Para sofrer o que Deus preparou com cuidado, com controle na vida dele.
Estamos falando sobre compromisso de seguir a Jesus. Eu fico pensando, será que nós seremos uma geração, ou pelo menos uma igreja, a geração eu duvido, mas que seremos uma igreja, que cada um vai decidir se manter fiel no poder de Jesus, não é nosso não, a gente não tem isso. Por causa desse privilégio que nós temos, ou vamos mudar o discurso, ou vamos mudar o procedimento. Como você se encontra em seu compromisso de viver e ser fiel somente segundo as Escrituras? Porque tem muita voz hoje em dia, pessoal, que usa a Escritura e não está falando nada de acordo com aquilo lá. Como você se encontra, como eu me encontro em meu compromisso de viver e ser fiel somente segundo as Escrituras. Como você, como eu, a gente se encontra no meu relacionamento com os outros, na questão de ser fiel em confrontá-los e ajudá-los a viver somente conforme as Escrituras. Como você se encontra em seu compromisso de se manter fiel a Deus, mesmo que você fique sozinho, quando pessoas o rejeitam e o tentam manipular, após você confrontá-las e ajudá-los a viver somente conforme as Escrituras. É disso que se trata. O caráter, a mensagem, ser fiel, não ser corrompido, é disso que a Bíblia trata. O testemunho de Jesus foi importante, porque o mesmo povo que seguia João Batista, seria tentado abandoná-lo, desacreditá-lo, criticá-lo, uma vez que seus corações, que são iguais aos nossos, seriam facilmente levados a acreditar que só porque João Batista não estava numa boa fase, talvez do seu vida e o ministério, aos olhos das pessoas, estava preso, né? Que ele tinha se tornado desprezível aos olhos de Deus, ou dispensável aos propósitos de Deus. Porque a gente gosta de avaliar dessa forma. Então Jesus, como Deus que é, afirmou o valor desse profeta tão leal a Jesus, e afirmou a grandeza do João e do seu ministério. Sua fidelidade, né, a nossa fidelidade à palavra de Deus, com tudo isso que lhe custou, né, João custou para João, foi avaliado por Deus como sendo de grande valor aqui e na eternidade. E assim é conosco também, se mantivermos o compromisso de viver, praticar e ensinar os outros a viver da mesma forma. Amém? Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é suficiente, conduzida pelo Teu Espírito no nosso coração, a nos levar ao arrependimento, nos levar à reflexão profunda de como estamos nesse momento, de como devemos ser. E não só isso, mas o Senhor, por meio da Tua palavra, nos dá o poder de viver dessa forma. E todos nós aqui somos tentados a abrir mão do que o Senhor quer de nós, para tentarmos achar uma vida segura, não no Senhor, mas em qualquer coisa aqui desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos somente baseado na Escritura e experimentarmos proximidade do Senhor, a aprovação do Senhor e de ninguém mais, se o Senhor quiser dessa forma. Nos ajuda a sermos fiéis, porque temos um grande privilégio que o Senhor nos deu, pertencermos ao Senhor, proclamarmos acerca do Senhor e vivermos mostrando que isso é o que mais vale na vida. É o que te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.